Olá, boa tarde. Hoje trabalharemos com informações úteis no preparativo da sua viagem. Tão importante, né, quanto definir, né, o destino e os orçamentos, né, são as documentações e saber se para o país que eu estou indo eu preciso de vistos, se eu pretendo dirigir nesse país, se eu preciso de carteira internacional de motorista, se eu vou viajar com um menor desacompanhado, qual a documentação necessária, e também sobre o seguro de saúde, que nós da Rofamos Turismo indicamos que todas as viagens, alguns países são exigência, nós vamos falar mais adiante, é exigido do brasileiro o seguro de saúde durante a permanência no exterior, e em outros países a sugestão. Então hoje nosso assunto é as informações e os preparativos para uma viagem tranquila, atendendo aí todas as documentações e exigências dos países onde vamos visitar. No primeiro momento nós vamos falar do passaporte. O passaporte é um direito, né, do brasileiro, naturalizado no nosso país, é emitido pela Polícia Federal. Aqui na Rofamos Turismo a gente prepara o agendamento para que você seja atendido, né, na Polícia Federal, e auxiliamos aí, né, no preenchimento da documentação. E orientamos, né, a documentação necessária. No caso, para o passaporte brasileiro, é solicitado a carteira de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública. É importante do seu estado, é importante que a sua foto da carteira de identidade te identifique, ou seja, uma carteira de identidade com uma foto, né, já antiga, há mais de 10 anos atrás, normalmente ela não é aceita. Para menores, a certidão de nascimento, e para os adultos, a comprovação de que está em dia com as obrigações eleitorais. Então, nesse caso, é solicitado o comprovante da votação da última eleição, e, né, se houve mais de um turno, do primeiro e do segundo turno. E no caso do sexo masculino, se serviu o serviço militar ou se foi dispensada a apresentação do certificado de reservista. Isso para menores de 45 anos. Acima são dispensados. As fotos, né, e os dados biométricos são recolhidos na Polícia Federal no momento da entrada, né, com o pedido. Atualmente o custo da taxa, né, é de R$ 257 para o custo de emissão desse documento, e normalmente a Polícia Federal entrega em uma semana, 10 dias essa documentação. Então é bastante importante que você planeje, né, essa antecedência para ter esse documento em mãos. E em casos emergenciais, né, tem um familiar no exterior, né, que eu tenho que fazer uma viagem de emergência, um filho que fez intercâmbio, ou um familiar, eu tenho que embarcar em um tempo menor que 8 a 10 dias, que é o trâmite normal da Polícia Federal. Então é indicado que você poste aí já a compra de uma passagem aérea e comprove essa urgência para que a Polícia Federal consiga flexibilizar algum prazo. Então é essa a nossa dica da Rofamos Turismo em relação à emissão dos passaportes. Nós vamos falar nesse segundo momento sobre os vistos. É entendido que nós temos o direito de ir e vir, não é? E essas são as nossas legislações aqui no Brasil. Mas os países que nos recebem têm legislações pertinentes a cada país, e de acordo com o entendimento de cada território, é solicitado, em relação diplomática ao Brasil, que se porte o visto de entrada ou não. Então, nós vamos dar como exemplo países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e outros, né, que exigem do brasileiro a apresentação do visto. E nessa segunda etapa é bastante importante que você tenha, né, um suporte ou um acompanhamento, né, de como preparar essa documentação. Na Rofamos Turismo a gente prepara essa documentação para o visto,
dos países, e a gente tem um departamento para isso específico, a gente não usa terceiros, então a gente cuida de toda essa parte da documentação. No caso dos Estados Unidos, a gente cuida desde a emissão, desde o agendamento para ser atendido no caso e para recolhimento dos dados biométricos, o preenchimento do DS-160, a orientação da documentação necessária, a parte da estrutura, né, da documentação e que envolve aí, né, as comprovações de renda e toda a documentação exigida, né, a gente não só faz o agendamento, como também a gente orienta. E a gente tem aí, né, bastantes profissionais bastante experientes na concessão, né, no trâmite dessa documentação junto ao consulado dos Estados Unidos, e a gente iniciou atendendo os nossos passageiros de Disney que viajavam desacompanhados, e hoje a gente atende já há 30 anos aí várias pessoas que deslocam aqui, né, através dos serviços nossos da própria empresa de encaminhamento de vistos, né? E é importante a gente falar também que alguns países têm, né, a entrada do visto eletrônico, como México e outros países, e a gente também faz aí todo o preenchimento, né, da documentação. Vamos falar também agora das vacinas, né? A Anvisa, né, que é o órgão nosso aí que acompanha e orienta, né, e emite a comprovação da vacina. Então, em função aí, né, até desse momento do Covid, né, acredito que logo então sai a vacina, acho que a Anvisa vai ter toda uma normatização específica para o Covid, mas falando do que existe até hoje, né, a febre amarela, por exemplo, ela é exigida em vários países que o brasileiro vai visitar. E o certificado internacional da vacina da febre amarela, ele é válido para 10 anos e quem emite é a Anvisa. O passageiro pode fazer isso na Anvisa antecipadamente. No interior, normalmente, não emite o certificado internacional, então, quando a gente se vacina, a gente recebe um certificado branco, né, e a gente troca pelo internacional. Isso pode ser feito também no aeroporto, quando você tá embarcando num voo que permite, né, que você ainda encaixe mais isso para realizar antes do check-in. Então, às vezes você está num voo noturno em que todos os postos de atendimento dentro do aeroporto já não estão funcionando. Então, a gente ressalta sempre da importância de se dirigir à Anvisa antecipadamente e portar os certificados de vacina internacionais. No nosso site você consegue mais orientações sobre as vacinas. Eu vou daqui a pouco entrar nesse ícone do site para a gente dar mais orientações. A carteira internacional de motorista, que é nossa próxima dica e orientação, na Flórida, por exemplo, é importante você é bastante econômico fazer uma viagem aos Estados Unidos, em que você saia com passagens aéreas, às vezes hospedagem até em casas, e alugue um carro, por exemplo. E a nossa carteira de habilitação no estado da Flórida, ela é aceita. Portugal também. Mas vários países é necessário que a gente porte a carteira internacional de motorista, que a Hoffamus Turismo também providencia e tramita a documentação para emissão desse documento. Chegamos agora ao seguro. O seguro de viagens, ele cobre, né, despesas médicas, hospitalares, jurídicas, odontológicas, faz reembolso de despesas com remédios, basta que você traga, né, as notinhas e é ressarcido. No caso da Europa, né, que tem um tratado de Schengen, é exigido aí do brasileiro que ele porte um seguro que tem uma cobertura mínima de 30 mil euros, e isso está em torno aí hoje de $5 por dia. É uma relação custo-benefício bastante boa, né? Uma consulta médica no exterior nunca fica menos que uns $100, né? É importante a gente falar que na Europa é exigência.
Demais países é possível fazer coberturas básicas que não, né, chegue a esse custo de 30 mil euros, mas que também contemple essas coberturas. Então, nós da Hoffman Turismo sempre indicamos o seguro de saúde. Ele é uma tranquilidade, né? Ele como está aqui no nosso texto, toda viagem a gente planeja ela para que ela seja perfeita, né? Mas imprevistos pode acontecer e, portando o seguro, você leva menos moedas estrangeiras para a viagem, você corre menos riscos, e é uma tranquilidade para a família também, né? E a forma de pagamento é parcelada, a gente pode incluir junto com a viagem, e qualquer surpresa pode ser minimizada com o conforto da gente poder ser atendido. Nós temos seguradoras que assistem os passageiros dentro do hotel, então você não tem nem que ir, às vezes, dependendo da emergência médica, a um hospital. Então você tem todo um cuidado, um zelo, que a gente já teve passageiros, inclusive, que fizeram cirurgias, né? De apêndice, cirurgias de emergência. Então o seguro realmente ele é importantíssimo no planejamento da sua viagem. Agora vamos falar dos menores de idade, né? Nós temos aí passageiros que sempre têm dúvidas, né? Eu sou separado, pretendo viajar com o meu filho, eu preciso da autorização do meu cônjuge, meu filho vai viajar desacompanhado para a Disney, eu preciso de autorização dos dois? Sim. Né? Ela é necessária ser feita, ela é necessária ser preenchida em 2 vias, ter as firmas reconhecidas por autenticidade num cartório, e se a criança viaja aí desacompanhada do pai ou da mãe, ambos devem assinar a autorização, reconhecer firma e, né, anexar aí foto do menor e RG da criança. Em caso de separação dos pais, né, se o menor for viajar acompanhado somente da mãe, por exemplo, o nome completo da mãe tem que ser idêntico ao que consta, né, no RG da criança, e caso tenha sido modificado durante a separação, é obrigatória a apresentação do certidão de casamento com a averbação da separação para o embarque. Então são bastante esclarecimentos relevantes para que você faça uma viagem que não tenha aborrecimentos, né? Que você não chegue com tudo pronto no aeroporto e deixe para trás um documento como esse que vai ser exigido. E é bastante importante a gente enfrentar toda essa burocracia, considerando que é uma proteção para um filho nosso, né? Que não vai conseguir sair do país facilmente. A gente ouve falar tanto aí de sequestro, tantas outras situações, e que é importante que a nossa Polícia Federal cuide, né, dos nossos menores. Então eu falo sempre que essa parte a gente tem que fazer com prazer, né? Então é isso. Nesse momento eu encerro essas dicas, né, essas informações úteis, e eu vou ao site para localizar com vocês detalhes de tudo isso que eu disse, para que vocês fiquem sempre que for necessário recorrendo aí às orientações que a gente deu nesse momento. Então, estamos no site da Hoffman Turismo, vamos na opção roteiros turísticos, vai abrir essa tela, e logo no final, né, aqui da nossa página, você tem aqui, né, a orientação para passaportes, vistos, vacinas, carteira internacional de motorista e menores de idade. E nesse item eu disse, né, que ia abrir também aqui nas vacinas mais informações sobre as vacinas. Aqui a gente fala que esses cuidados aqui, né, frente a uma diarreia, por exemplo, que você deve evitar documentos de procedência duvidosa, que se prefira água filtrada no destino, né, que se mantenha sempre hidratado e que evite, né, picadas de mosquito. Hoje em dia a gente tem aí, né, roupas específicas para isso. Eu indico sempre, eu faço prática de atividade esportiva já com essas roupas, eu acho bastante interessante, principalmente para essas áreas de risco aí de malária, dengue, febre amarela, né, ou mesmo a febre do Nilo Ocidental.
E a gente vai agora, né, nesse momento aí do Covid, falar aí da importância dos cuidados com as doenças respiratórias, que são de alto risco para os viajantes, que desde 2005, né, um voo de curta duração no Brasil, um viajante já teria sido contaminado por um vírus do sarampo. E ele transmitiu isso para no mínimo 5 pessoas que estiveram na mesma aeronave. Então, isso aí são cuidados que o Covid vem ressaltando, mas que desde 2005 a Anvisa já vem trabalhando isso. E esse raciocínio pode ser aplicado, por exemplo, para tuberculose, para influenza, para varicela, meningite meningocócica. Então, é um cuidado importante. É importante você estar sempre em dia com o seu calendário de vacinas, né? E depois da viagem, né, caso se apresentar algum sinal de febre, dor de cabeça, mal-estar ou qualquer alteração na sua saúde, é recomendado que você procure um médico ou um serviço de saúde informando os locais que você viajou. Inclusive as escalas e as conexões, porque os profissionais de saúde são responsáveis por notificar as autoridades sanitárias competentes e, no caso de doenças e agravos de interesse de saúde pública internacional, isso é partilhado com outros países e evita o contágio em outras pessoas. Eu mesma fiz no ano passado uma viagem ao Marrocos e quando eu cheguei eu recebi um formulário da companhia aérea onde me avisava que existia a possibilidade de ter tido contato com sarampo. Então a gente vem falando aí agora, né, de mais cuidado, de mais distanciamento social e tudo que a gente está vivendo em função do Covid, mas é importante que essas práticas sejam, né, um princípio nosso de dia a dia, né, de autocuidado, autoamor e autocuidado. Bom, no próximo vídeo trataremos, fique aí com a gente, trataremos de checklist, que são os preparativos antes da viagem, no dia da viagem, e se você viaja pela primeira vez, vamos dar muitas dicas. E vamos, inclusive, orientar sobre, né, tabelas de vestuário, sobre os fusos horários, sobre conversão de moedas, né, o câmbio. Fique com a gente, vai ser um prazer. Um abraço.